Vamos dar uma olhadinha aqui no terminal para você entender o que eu estou querendo dizer. Se eu pegar aqui uma sequência binária, aqui eu represento no Python com 0b, é o literal binário. Eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros e depois o número 1 de novo. Isso aqui é um conjunto de bits. Se eu interpretar esse cara como inteiro, é o número 65 em decimal. Então, o número 65 decimal é esse conjunto aí de bits na base binária. Agora, se eu pegar o mesmo cara e quiser criar uma string a partir desse conjunto de bits, eu vou ter a letra A. Veja que é o mesmo conjunto de bits. Só que dependendo do contexto que eu trabalho ele, eu vou conseguir um ou outro resultado, eu vou ter um ou outro efeito. Em linguagens como Assembly e C, as rotinas que consomem os bits é que vão dizer o que eles realmente são. E para evitar o caos, para evitar que qualquer coisa aconteça, o compilador verifica na sintaxe da linguagem as indicações de se eu estou utilizando as variáveis com o propósito correto. E assim o C usa a tipagem estática. Mas nada me impede, dentro do código C, de eu violar isso. Vamos dar uma olhada agora no que eu falei sobre objetos. Vou pegar aqui uma listinha chamada foods. Vou dizer que tem aqui apple, orange e cat. Beleza, uma lista com 3 strings. Agora, se eu fizer print foods, ele vai imprimir o valor do objeto foods, que é exatamente o conteúdo da lista. Se eu fizer id foods, eu vou ter qual é a identidade do objeto foods, que é única para todos os outros objetos. E se eu fizer type foods, eu vou saber qual é o tipo do objeto food. Então assim, o objeto food tem valor, identidade e tipo. Para a gente ver a diferença desses caras, digamos que eu fui no mercado onde tinha essas comidas e agora eu botei algumas na minha sacola. Então tem aqui bag é igual, uma listinha também. Tem aqui apple, orange e cat. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Print bag, ele me dá o conteúdo, o valor do objeto bag. Agora eu pego o id bag, você vê que ele me dá uma nova identidade. A identidade é única. E agora eu vou ver aqui o type bag. Beleza, é do tipo lista. Vamos comparar esses caras. Então eu tenho aqui foods e bag. Você vê que são duas listas com o mesmo conteúdo, mas são duas listas distintas. Quando eu quero comparar valor, eu uso o operador igual igual. Então se eu quiser saber se foods e bag são objetos com o mesmo valor, se eles são equivalentes, eu faço foods igual igual a bag. E é verdadeiro, porque tem o mesmo valor. Agora, se eu quiser saber se foods e bag são o mesmo objeto, eu vou usar o operador is. Faço aqui, ó, foods is bag. E é falso, porque a identidade de foods é diferente da identidade de bag. São objetos diferentes, embora são equivalentes. Agora vamos explorar o type. O type me retorna o tipo do objeto. No caso, list, que é a classe list. Observa que ele não me retorna uma string, ele me retorna a própria classe. Então se eu fizer aqui a variável CLS é igual a type foods, eu vou ter uma referência em CLS para a classe list. Tanto que eu posso executar, instanciar uma nova lista a partir da variável CLS. Então eu pego aqui e boto CLS e vou botar aqui dentro uma tupla 1, 2, 3, fecho aqui. Olha que interessante, me retorna um novo objeto que é uma lista com elementos 1, 2 e 3. Então o tipo, ele é meio que o DNA, é qual é a espécie daquele objeto. O objeto em si, a identidade, é quem é o objeto. No meio de todos os objetos em memória disponíveis, quem é esse cara especificamente. E o valor é o que tem nesse objeto. É quando eu avalio ele. Em objetos complexos, eu não consigo ter um valor simples, como por exemplo, a sequência que ele contém. Eu vou ter, por exemplo, no objeto do tipo pessoa, o nome, o sobrenome, a idade, são valores associados ao objeto, são atributos do objeto.